Graça e paz. No vídeo anterior eu falei que eu contaria um testemunho, que essa seria uma continuação daquela palavra do profeta Isaías, quando ele falou: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor pergunta: quem enviarei? Eis-me aqui. Ele respondeu: envia-me a mim. Então eu quero contar um pouquinho da minha história para você, para mostrar que o Senhor ele tem chamados de diversas formas e que muitas vezes uns terão chamados para multidões, outros terão chamados simples para alcançar pessoas ao seu redor. E isso é um chamado para todos são chamados, porque Jesus, as últimas palavras de Jesus, as mais importantes palavras de Jesus foi, antes de ascender aos céus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, foram as últimas palavras. E eu quero te contar aqui um pouquinho da minha história. Eu não sou alguém que tô no meio de multidões, não sou alguém que tem milhões de seguidores, mas que o Senhor hoje escolheu a mim para atingir a sua vida. Então eu tô muito feliz por isso, porque uma alma vale mais do que o mundo. E se eu fizer a diferença na sua vida, valeu a pena. E a minha história começa assim: eu fui para a igreja muito cedo, eu fui a primeira da minha família e eu fui ainda criança e eu desejei a presença do Senhor, algo me atraía a presença do Senhor. Eu não fui por uma dificuldade, eu fui porque eu amei a Deus e eu desejei a presença dele. E eu amava ir à igreja, eu amava estar na igreja. Se tinha que limpar a igreja, eu queria estar lá. Se ia ter um acampamento, eu queria estar lá. Se tinha que fazer qualquer coisa, se tinha que cuidar das crianças, eu queria estar lá. E quem me levou à igreja foi uma amiga muito especial. Na verdade, eu falo que foi ela, mas foi a família dela, a mãe dela, a tia Rosa, que me levou. E assim, eu amo demais a vida, amo demais essa família e eu tenho uma gratidão eterna por eles. E a tia Rosa é uma pessoa muito especial, foi uma pessoa muito especial na minha vida, né? Ela já descansa com o Senhor, mas eu tenho uma gratidão muito grande pela vida dela. Voltando à história. E eu fui para a igreja muito cedo, eu fui a primeira da minha família a ir. E eu ia à igreja e eu ouvi esse testemunho da minha mãe. Eita Deus, será que eu não vou conseguir falar? Vou só chorar. E aí eu ia para a igreja. Meu pai morava em Brasília e ele falava para minha mãe: olha, vai dar uma olhada nessa menina, o que ela tá fazendo nessa igreja. Eu ia para os acampamentos, né? E o meu pai, como tinha uma vida que não era cristã, então o acampamento para ele era uma coisa muito esquisita. E aí minha mãe foi, e quando minha mãe foi atrás de mim, lá ela foi impactada pela presença do Senhor. E Deus começou a agir, transformar a vida da minha mãe. Eu orava pela minha família, orava pelos meus irmãos, orava pelo meu pai, pelo meu padrasto, e Deus foi ganhando a vida de cada um. Minha mãe foi para a igreja, meu padrasto também se converteu, foi para a igreja. Passado muitos anos, eu tive uma outra situação. Eu já era adulta, já era casada, e meu pai teve câncer. E no leito de morte, né, eu tive um grande privilégio. Eu fiz a oração de confissão com meu pai. Meu pai recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida através, né, daquelas palavras que uma criança recebeu. E meu pai foi salvo através dessa palavra. E passado algum tempo, a minha avózinha, mãe da minha mãe, ela também faleceu. E eu fiquei muito triste, porque eu pensava assim: olha, minha avó não recebeu Jesus como Salvador. E uns dias depois, o pastor que me acompanhava enquanto eu era jovem, enquanto eu era adolescente, ele falou para mim assim: Eira, eu quero te contar uma coisa. Porque eu me abalei muito com a morte do meu pai e depois da minha avó, que foi minha mãe foi maravilhosa, mas minha avó também foi. Minha avó foi maravilhosa, então eu tinha duas mães, eu tinha esse privilégio. E aí, esse pastor falou assim pra mim: Eira,
a sua avó um dia veio atrás de você aqui na igreja. E nós ficamos conversando muito. E naquela ocasião, nós oramos e ela fez uma oração de confissão. Ela reconheceu o Senhor como Salvador. Hoje tem muitas pessoas na minha família que são cristãos. Eu tenho um tio que é pastor, tenho um casal, a minha prima e o esposo também são pastores. Praticamente hoje toda a minha família é cristã. Deus levantou muitos outros para que fossem tocados pela presença do Senhor. Meu avô também recebeu através da vida do meu tio e da minha mãe o Senhor como Salvador. Então assim, foi algo maravilhoso que Deus começou a realizar através de uma criança, que era eu no caso, né? Anos mais tarde, na igreja que eu congrego hoje, meu irmão, ele se reconciliou com o Senhor, foi uma emoção muito grande, né? Eu tava trabalhando de obreiro e o pastor falou: Ira, corre aqui, você conhece essa pessoa que tá aqui? Eu nem tava vendo a hora do apelo, e quando eu olho lá, meu irmão tá reconciliando com o Senhor. Tem ainda outras pessoas que o Senhor precisa tocar, mas eu não desisti, eu continuo orando por elas. Mas eu quero finalizar falando da minha família. Eu tenho um esposo, eu sou casada há 15 anos e tenho 2 filhos. Tenho uma filha de 9 e tenho um filho de 6, a Tayla e o Natan, que são presentes de Deus na minha vida. E o pastor que me pastoreia hoje, há muitos anos atrás, antes até da gente estar juntos, uma vez ele estava fazendo uma campanha aqui na cidade onde eu moro, e ele falou para mim: Ira, Deus colocou um grande chamado na sua vida. E olha só, a gente acha que grandes chamados são pra gente fazer coisas espetaculares, né? E ele falou assim: as suas ovelhas, Deus colocou um chamado sobre a sua vida, e as suas ovelhas são o seu esposo e a Tayla. O Natan não era nascido ainda. E mais tarde, quando o Natan nasceu, aí ele me falou: Eira, hoje Deus sela o seu chamado. Então eu quero te dizer, irmão, que ainda que Deus me deu o privilégio de tocar a sua vida, ainda que algumas pessoas possam ser alcançadas pela palavra que o Senhor me dá, o maior chamado que Deus me deu foi na minha família. Deus me deu então um esposo maravilhoso. Deus me deu filhos lindos que são privilégios de Deus. E eu vejo assim, meu marido confia em mim como uma mulher de Deus. Então isso é um grande privilégio. A minha filha, não tem coisa que me emociona mais. Um dia perguntaram para ela o que ela queria ser. Nós temos uma empresa e trabalhamos com animais. E perguntaram para ela: você quer ser veterinária? Ela falou: não, eu quero ser aquela que... Ela descreveu tudo que eu fazia. Então eu pude ver que a minha filha me admirava. O meu filho, ele fala pra mim: mamãe, ora mamãe. Quando acontece qualquer coisa, quando ele tem medo, ele fala: mãe, você pode orar? Então ele se acalma com a oração. Então eu vejo assim como Deus me permitiu tocar a minha família. Então eu quero te dizer isso, que depois disso Deus me falou uma outra coisa, sobre um dom com a palavra, mas isso é um outro testemunho que eu conto outro dia. Mas o que eu quero te motivar a entender é que o eis-me aqui, envia-me a mim, não precisa ser para a África, não precisa ser para o Afeganistão, mas é dentro da sua casa. Olha que privilégio eu tive de Deus alcançar a minha mãe, de Deus alcançar o meu pai, Deus fazer coisas maravilhosas dentro da minha casa. Então que você se encoraje com isso
e seja tocado pela presença do Senhor. Comece a beber dessa fonte, que aí você vai exalar o bom perfume de Cristo. Deus te abençoe, querido.